Boa tarde. Estamos aqui na primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. Iniciaremos essa audiência do número 042 do ano de 2024. Estamos no dia 10 de novembro de 2024. Meu nome é Lídia Beatriz Jaquino Santos, portadora da matrícula 2020-110322, e atuo como árbitra. Vou dar a palavra para a próxima árbitra também se apresentar. Boa tarde, meu nome é Simicadi Bichoa Carajachirente Bitotorá, portadora da matrícula 2020-111190, e eu, junto com a Lídia, estamos nessa audiência como árbitra. Pois bem, as partes João Pedro Marcula de Almeida estão aqui presentes, que é o reclamado, e a reclamante Giovana W. Moreira de Oliveira encontra-se ausente, mas ela foi representada pelo professor Basoli, que apresentou a parte dela, né? Em resumo dos fatos, o João Pedro, ele é o locatário e ele paga atualmente R$ 2.000 de aluguel para a senhora Giovana. E eles reclamam, então, uma revisão desse contrato, da relação locatícia, em relação ao aluguel dessa casa. Ele pleiteia que o reajuste seja reorganizado de acordo com o IPCA, enquanto que a senhora Giovana pleiteia que o reajuste seja com base no IGPM. E ela estipulou um reajuste baseado em 90%. Atualmente, João Pedro paga 2.000 e ela pediu que esse aumento fosse para 3.800. Sendo assim, a gente passa a palavra para o João Pedro falar resumidamente qual é a demanda dele. Boa noite, João Pedro Marcula, de Almeida Santana, portador do matrícula 2024-110797, e o meu pedido é para improcedência do pedido revisional proposto pela Giovana, porque pelos fatos do contrato não ter nenhuma disposição sobre o valor de reajuste e permanecer assim por 4 anos. E a partir disso, contrariando princípios do Código Civil com uma boa-fé estabelecido, pleiteia o ajuste, que no caso seria abusivo, de 90% do valor total do meu aluguel, que seria um ajuste de R$ 1.800, num total de 2.000. E por isso, o pedido se torna improcedente. Senhor. Então, sendo assim, como a Giovana não está presente nessa audiência, que já havia sido acordada entre as partes, né, que instituiu essa Câmara como competente para dirimir esse conflito, vamos prolatar a sentença. Eu lerei parte da sentença e a Simicadi vai proclamar a outra parte. Sendo assim, as partes João Pedro Marcula de Almeida Santana e professor Basoli, em face de Giovana W. Moreira de Oliveira, que encontra-se ausente, procuraram a primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins para submeterem o litígio ao procedimento de arbitragem. Compulsando os autos, se verifica que as partes assinaram um compromisso arbitral nos moldes da Lei Federal 9.307, de 96, dando legitimidade ao procedimento. Relatório. Visto estes autos de procedimento arbitral, instituído entre as partes na audiência que ocorreu no dia 10 de novembro de 2024, foi ouvido somente o senhor João Pedro Marcula de Almeida Santana, que se fez presente na audiência.
Assim, debatidos os elementos probatórios, segue o resumo dos fatos. A autora Giovanna, representada pelo professor Basoli, ingressou com o presente procedimento, reivindicando a revisão de aluguel em que o locatário, João Pedro Marcula de Almeida Santana, paga atualmente R$ 2.000. Contudo, a reclamante argumenta que há aproximadamente 2 anos atrás, o valor de mercado relativo aos imóveis em questão é de 3.200. Por conseguinte, pleiteia a necessidade de atualizar o valor de aluguel para 3.800. O reclamado foi regularmente chamado para se pronunciar e apresentou a sua contestação, alegando que o valor do aluguel nunca foi reajustado. Contudo, nega o reajuste proposto, pois a reclamante utiliza o índice de IGPM como base para o reajuste, visto que o valor se vale de um índice de 2 anos atrás, que já não se faz mais atual. Por conseguinte, a não disposição no contrato do reajuste proposto, bem como a exposição do valor do reajuste, que corresponde a 90% do valor pago atualmente pelo locatário, é abusivo, podendo caracterizar enriquecimento sem causa. E, com isso, esclarece a incongruência do pedido. Ao final, requereu o pedido revisional para que o aluguel pago seja reajustado anualmente pelo IPCA, impondo equilíbrio na relação contratual mantida pelas partes. A palavra, Simicadi. Eu vou falar um pouco da fundamentação, tá, do caso. O presente processo trata de uma ação revisionária de aluguel, no qual o requerente, Giovanna W. Moreira de Oliveira, busca revisionar o valor do aluguel de um imóvel atualmente fixado em R$ 2.000, com a proposta de aumento para R$ 3.800. Com base no lado técnico imobiliário, em contrapartida, o requerido João Pedro Márcula de Almeida Santana se opôs ao reajuste, alegando que o valor sugerido é excessivo e não está previsto no contrato, sendo, portanto, um aumento abusivo. A revisão do valor do aluguel é pleiteada pelo requerente com base no argumento de que o valor de R$ 2.000 está abaixo dos preços de mercado, conforme demonstrado pelo laudo técnico apresentado. No entanto, o reajuste de 90% proposto é considerado desproporcional, acarretando em ônus acessível ao locatário. A revisão do valor do aluguel deve ser respeitada e razoabilidade e o equilíbrio entre as partes, evitando que uma delas seja excessivamente onerada. O requerido, por sua vez, defende a aplicação do IPCA como índice, como reajuste, considerando que esse índice é mais adequado à realidade econômica atual. Em comparação com o percentual de 90% proposto pelo requerente, a qual se revela desproporcional. Após análise do caso, verifica-se, embora o valor de R$ 2.000 esteja abaixo do valor de mercado, o reajuste de 90% é excessivo e não condiz com a realidade econômica do contrato. Portanto, é necessário promover um reajuste que reflita a atualização do valor do aluguel de forma mais equilibrada, respeitando os princípios de razoabilidade. Dessa forma, a aplicação do IPCA é uma medida mais justa, pois é um índice que reflete de maneira mais adequada a realidade econômica atual, sem causar desequilíbrio em relação contratual. Sobre o dispositivo, diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido revisional de aluguel para que o valor seja reajustado em 15% sobre o valor atual de R$ 2.000, resultando um novo valor de R$ 2.300, aplicável a partir do próximo ciclo de pagamento. Fica também estabelecido que os reajustes anuais subsequentes serão realizados com base ao índice do IPCA, conforme solicitado, alternativamente pelo requerido, para garantir o equilíbrio da relação contratual e evitar distorções inflacionárias. Quer acrescentar alguma coisa, Lídia? Não. O senhor João Pedro será depois colocado no sistema essa sentença e aqui a gente encerra essa audiência. Boa Obrigado. tarde. Isso.